Então vamos lá, vamos conversar aqui. A gente separou alguns tópicos, algumas O que vai perguntas, sair dessa caixinha? né? É uma caixinha aqui, vamos ver alguns assuntos, alguns Pode temas ter coisas aqui. tranquilas, ter coisas não tão tranquilas. Depende aí, a gente Aleatório, pode hein? não responder, né? Aí ele pode assim, passa, Pode. pula. Não, caiu aqui um assunto pra gente conversar, pra gente bater um papo legal aqui. É bem atual, pandemia. Entendeu? Pandemia. Pandemia. Como que ficou essa humanidade nossa agora nessa pandemia? Tanta coisa, né, mudou e eu acredito que continuará, é o novo normal, né? Eu costumo dizer assim, que é o novo normal. A gente está vivendo o novo normal, né? Não tem como voltar. Não tem como voltar a ser como era A antes. comunidade também mudou muito, né? O professor pode falar um pouco também. Nós aprendemos, eu acho que muita coisa durante a pandemia. Primeira coisa que nós aprendemos, que nós cristãos já a doutrina ensina, fragilidade humana. Então, ou seja, de repente o mundo se colocou de joelhos diante de algo desconhecido, invisível, E não se vê, que não que se vê. assusta mais ainda. E que assusta, e que mata, que ceifa vidas, que faz as pessoas sofrerem. Então, aí o homem que pregava aí toda a autonomia, a ciência, não sei o quê, blá, 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 de repente ele se rendeu a algo que simplesmente mostra como a humanidade, como a humanidade é frágil, como nós somos frágeis, né? De repente, hoje nós podemos dizer claramente em relação à pandemia, foi uma coisa assim, eu não vou entrar nem no mérito de como é que surgiu isso, né? Porque senão já viu o que pode acontecer, Não dá né? problema. Mas eu quero só dizer o seguinte, que ricos, pobres, negros, brancos, gordo, magro, baixo, alto, foi todos. Então, ou seja, ela não selecionou. Diz assim, não, o Covid não atinge o morto, o COVID, não atinge o rico, etc. Atingiu a todos e fez tudo. As nações poderosas naquele primeiro momento, quando surgiu, eu não esqueço nunca. A gente acompanhava o noticiário e a gente via a preocupação com a África. Vai varrer o continente africano. E aí a Europa começou a ser varrida. Foi o Sim. contrário, né? A Europa começou a ser varrida. Estados Unidos começou a ser varrido. Né? Aquelas cenas horríveis que a gente viu por aí. É claro que nós não podemos deixar de dizer que os pobres sofrem mais nesse momento. Principalmente no pós-pandemia, né? Porque hoje a gente vê a briga, quando nós vemos aí os poderosos se reunirem, etc. e tal, mas eles precisam entender que tem que ter um olhar diferenciado para o pobre, que está aí e que de repente precisa. O Papa Francisco ele tem falado muito isso, chamando a atenção para a questão da fome, chamando a questão do saneamento, a questão de tantas outras coisas que o Papa Francisco fala e que os ricos podem fazer. Eles podem sim fazer. Porque eles têm como. Porque veja bem, como é que você me explica, por isso que eu falo que a pandemia ensina muita coisa. A revista Forbes publicou aquela última relação, né, das fortunas do mundo. Os mais né? ricos, né? Aí as 10 maiores fortunas do mundo, eles ficaram mais ricos durante a pandemia. Eles ficaram mais ricos ainda. Aumentaram a sua fortuna. Nós tivemos aqui aquele caso recentemente da queda lá do WhatsApp, Facebook, etc. E diz que em 6 horas o Zuckerberg perdeu 6 bilhões de dólares. E diz que não fez nem cosquinha. Gente, vocês sabem o que significa 6 bilhões de dólares? Só da fortuna dele. Fora, o preço do Facebook, Só, né? Não. Agora as você, ações que caíram. as ações, agora você imagina, não fez cosquinha. As pessoas não param para pensar o que significa isso. Menos preço para quem não tem nada, né? A pessoa tem tantos 20 bilhões e aí eu tô falando em dólares, etc e tal, né? Mas se a gente fizer uma continha rápida, só para você entender, milionário e bilionário, você sabe a diferença? Quando a gente fala uma pessoa que é milionária e uma pessoa que é bilionária. Rapidinho. Se você ganhar 100 mil reais por dia, em 10 dias você é um milionário, porque você tem 1 milhão. Milionário é aquele que tem 1 milhão. Então, em 10 dias você se torna um milionário, ganhando 100 mil reais por dia, que é um absurdo, mas 100 mil reais por dia.
Ganhando esses mesmos 100 mil reais por dia. Para você se tornar um bilionário, você demora 30 anos mais ou menos. Ganhando 100 mil reais por dia. Então aí você dá para ver a distância do que nós estamos falando. Só que esse povo, eles não tem 1 bilhão. Eles têm 20, mais. 30, 40. É Então, muito dinheiro. é aquela tal história nós falamos, né? Da partilha, que a igreja sempre bate nessa tecla, né? Porque você não pode... no Brasil é mais crítico ainda, mas no mundo inteiro você vê 90% da riqueza está na mão de 10% da população. Isso... Só pegando um gancho, né, desses números dos bilionários aí, se eu não me engano, a gente pode corrigir depois essa informação, mas pode ser até pior que eu vou falar, né? Mais ou menos assim, que as 5 maiores empresas do mundo, se juntadas, elas são maiores que 80% do PIB dos países. Se você pegar o PIB individual dos 80 países, né, mais pobre, essas empresas são maiores. Sim. Elas faturam mais do que o PIB desses países, de 80% dos países, né? Tirando os 20 mais ricos, os 80% mais pobres. Exatamente. E isso grita. É absurdo, por isso né? Que, é muito por isso que nós, como cristãos, né? a gente fica, assim, já não pode, fica indignado com isso, né? Que tem pessoas que tenham tanto que não possam dividir com aqueles que têm pouco. Não tem nada. Então a pandemia, ela vem para ensinar isso. A pandemia veio para nos ensinar que nós precisamos estar mais com os nossos, com a nossa família, com os nossos amigos, porque aquela correria de doido, a gente não ficava com ninguém, e de repente nós somos obrigados a ficar. Ela fez com que o mundo parasse. Né? E agora vamos retomar. Né? Então vamos retomar, mas esperamos que retomemos de maneira diferente. Pelo que estou vendo, não tanto, pelo jeito que a carruagem está indo, mas vamos pedir a Deus para que a pandemia deixe esses ensinamentos, principalmente para aqueles grandes chefes de nações aí, das mais poderosas, que às vezes querem decidir o destino de todo mundo. E se falando da comunidade Divina Misericórdia, o que mudou? O que está diferente hoje na vivência da Irmandade, da comunidade? Olha, nós sofremos muito também, né? Eu costumo dizer que eu fiquei muito desesperado porque você é responsável, né? E quando eu vi aquelas cenas, as primeiras que eu vi, se não me engano, foram da Itália, depois da Inglaterra, depois Nova York, Estados Unidos, as pessoas, onde as pessoas estavam acolhidas, principalmente os idosos, morria 30, 40. E eu comecei a ficar preocupado, porque eu falei, eu acolho pessoas, eu tenho um monte de gente acolhida comigo, eu tenho idosos, eu tenho pessoas com comorbidade, quando começava a falar de, porque quem tem diabetes, porque tem... E eu tô com um monte de pessoas que tem tudo isso, e eu ficava pensando, meu Deus do céu. Então eu passei um período terrível, né? Porque você tem a sua família, a sua casa, e aí você tem que ir porque é um serviço que não pode parar. Embora nós tivemos um período que nós somos proibidos de acolher. Não teve como fazer home office, né? Não tem como fazer home office, você não faz comida home office, não tem jeito. Você faz delivery para entregar, mas você tinha que ir lá na comunidade, o povo tá lá, tem que cozinhar o documento, tem que dar banho no doente, tinha que levar para o médico, tinha que levar para a UPA. E aí, Deus nos acuda. Eu, por exemplo, em plena pandemia, nós tivemos veio a falecer depois, ele ficou internado por outros motivos, né? Que não teve nada a ver com Covid, mas... E eu passei uma noite no hospital com ele. E até as pessoas falam, não, você é doido, você vai ficar no hospital. Eu falo, mas a missão, como é que eu vou fazer? Tem que ficar. E a gente sempre lembra, porque nós tivemos na comunidade alguns casos positivados, mas nenhum grave. Foram todos leves, alguns assintomáticos. Graças a Deus não tivemos nenhuma perda. Né? Então, acho que nesse momento, Deus nos amparou e nos protegeu. Então, nesse aspecto, a pandemia nos ensinou muito. Eu ficava imaginando, agora o pessoal, desemprego. Nós vivemos da providência desse povo que nos ajuda. Como é que vai ser agora? Então, foram tempos muito difíceis, de muitas incertezas, mas Deus esteve conosco, Deus não nos desamparou, e agora estamos aí aos poucos retomando novamente.